Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Eu quero meditar com você sobre uma situação que existe muito nas igrejas, né? Que é justamente a falta de reverência no culto a Deus. A falta de reverência na casa de Deus. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas procuram lazer, entretenimento e reverência, né? Para se distrair e relacionar-se com as pessoas. Mas quanto ao culto, até que ponto pode ser descontraído? Creio que o culto deve ser espontâneo e alegre, sem perder o respeito que lhe é devido. Não é? Muitas vezes nós vemos as pessoas brincarem demais. Estão procurando trazer entretenimento. É certo que o culto não deve ser uma coisa sisuda, zangada, mas deve-se ter reverência. Deve-se ter reverência na casa de Deus, não é? Quando você comparece diante de uma autoridade, você se preocupa como é que você vai se comportar. Você não se atrasa, se veste adequadamente, escolhe as palavras e tem cuidado com o tom de voz. Será que diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não deveríamos ter ainda maior respeito? É claro que sim. É claro que sim. E precisamos ser reverentes no culto, ter respeito pelo culto. A palavra nos diz lá em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. O propósito do culto é falar com Deus e ouvir a sua voz. Não é? Então, quando se tem outras apresentações, outras atividades, como piadinhas, aí começa a ocupar o tempo do culto, em detrimento ao tempo necessário de oração. O culto começa a perder o seu propósito. A palavra de Deus nos mostra em Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se dele diante de toda a terra. O silêncio, que muitas vezes a gente vê as pessoas no culto conversando, o culto está acontecendo, e as pessoas estão conversando, estão batendo papo, estão atualizando as fofocas. E a palavra de Deus nos diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. E durante o culto é desnecessário conversar com qualquer pessoa. Qualquer outro que não seja Deus. Qualquer outro que não seja o Altíssimo. É desnecessário se conversar no tempo de culto. É tempo de oração, de reverência, de respeito, de silêncio. Interessante, você vai para o cinema, aí fica todo mundo em silêncio. Você vai no teatro, fica todo mundo em silêncio. O cinema, o teatro, incentiva-se o silêncio. E as pessoas obedecem e respeitam as outras pessoas. Na igreja, precisa-se de um respeito muito maior. É necessário evitar conversas, diálogos com as pessoas. Não é? Porque nós temos um tempo, o culto acontece dentro de um tempo programado. Aí você vai atualizar a sua situação. Muitas vezes a gente vai orar, se ajoelha para orar e tem as pessoas conversando em volta. Uma falta de respeito muito grande para com aqueles que estão em devoção, em oração ao Senhor. Enquanto tem 2, 3 de joelho, tem 4, 5 conversando em voz alta, atualizando o seu bate-papo. E isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa feia.
deve se evitar. E o celular? Desligue seu celular. A casa de Deus não é lugar de atender ligação. Se tem um meio pelo qual Deus não vai lhe falar, é pelo celular. No momento do culto. O culto está acontecendo e a pessoa está lá nas redes sociais. Ou conversando com alguém que está do outro lado da igreja. É uma coisa horrível, é uma falta de respeito muito grande. Um celular na igreja. Um celular ligado na igreja. A não ser que você seja médico. Mesmo assim você tem que colocar... tirar o som, colocar para vibrar, não é verdade? Para que ninguém ouça, para que você não incomode ninguém. É um absurdo, uma falta de respeito e de referência muito grande na igreja. Uma pessoa com o celular ligado, atender ligação no meio do culto. Quem é mais importante do que Deus? Você não é médico. Você não está esperando notícia nenhuma. E se você está, você põe de um modo que venha por mensagem ou venha de modo a vibrar o celular para que você não atrapalhe o culto. Isso é a falta de respeito muito grande, um celular na igreja. A não ser que seja para você estar com ele para depois do momento do culto, depois que acabar o culto, você ligar seu celular, bater papo, falar na rede social, WhatsApp, Facebook, o que você quiser fazer, você é livre para isso. Mas no momento do culto tem que se ter reverência. É uma falta de respeito muito grande. É um absurdo uma pessoa deixar um celular ligado ou falar em redes sociais no momento do culto. Desliga esse celular. Respeite a casa de Deus. Respeite a palavra de Deus. Você conversa durante o culto. Você deveria conversar com Deus. Você pode olhar as pessoas que estão em redes sociais, dentro do culto, são aqueles que mais problemáticos, são aqueles que mais necessitam estar ouvindo a palavra de Deus. Se bem que todos necessitam, mas são aqueles que estão pela misericórdia mesmo. Amados irmãos, nós temos que nos concentrar. 2 Coríntios 10:5 diz: a toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A pessoa não consegue se concentrar. O pensamento está voando, a pessoa está na igreja, e o pensamento está na festa junina. O pensamento está lá na casa de não sei quem, está no namorado, o pensamento está nas coisas por fazer em casa. É um absurdo. Você não consegue levar cativo o pensamento a Cristo. É cheio de preocupações, cheio de animações, de reverência e falta de respeito. Precisamos levar cativo esse pensamento a Jesus, colocar diante do altar, colocar aos pés da cruz, subjugar a nossa carne e os nossos pensamentos a Cristo. A pessoa não tem reverência nenhuma. A igreja é para se evitar toda e qualquer distração. O cara olha para a lâmpada que está lá com mais de 60 anos, a mesma lâmpada, a mesma cor, a mesma situação. Não pode fazer um barulhinho lá na porta do fundo que o povo olha, parece assim, que eles estão esperando assim, eu não sei o quê. Aí olha, uma criança não pode fazer um gesto que a igreja olha toda para a criança, parece que a criança é assim, uma coisa extraordinária, fantástica, que desceu do céu naquele momento, está todo mundo concentrado. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo a falta de concentração na casa de Deus, a falta de levar obediente todo o pensamento. E para você aproveitar o culto, é preciso que todos estejam atentos. Quando você se move, todo mundo vai prestar atenção em você. Esqueça as coisas que estão lá fora, esqueça quem vai entrando na igreja. Concentre-se, o culto é você que está fazendo para Deus. Além de que, meu amado irmão, eu vou te contar, é uma bebeção de água. Misericórdia, que coisa é essa? A pessoa fica em casa muitas vezes, e eu sei do que é que eu estou falando, a manhã inteira, ou 5, 6 horas sem tomar água. Na igreja tem que tomar água 4, 5 vezes. Nada contra beber água, se você tem a sua necessidade. Mas, por favor, faça isso antes do culto. E aí bebe água e é sanitário toda hora. Bebe água sanitário toda hora. É, não é? Mas isso é o quê? Isso é para matar o tempo. Isso é para passar o tempo. Só falta fazer uma oração a Jeová para o tempo passar mais depressa para ir para casa. Ou para ir cuidar dos seus interesses pessoais e para ir para a sua diversão. Não é verdade? É bem assim. Não é? As pessoas ficam o tempo inteiro sem tomar água. Está fazendo alguma coisa, está no computador, não toma água de jeito nenhum, nem lembra de tomar água. E se tiver sede, diz, mais tarde eu tomo. Mas na igreja,
Na igreja a coisa é complicada. As pessoas sentem tanta sede. As pessoas sentem tanto sono. As pessoas têm tanta vontade de satisfazer as suas necessidades fisiológicas. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda isso. E nós temos que ter reverência. Nós temos que ter reverência quanto a isso. Nós precisamos nos concentrar e levar todo o pensamento cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos disso. Nós precisamos de oração, de silêncio, de concentração, para buscar e sentir a presença de Deus. Nós precisamos disso. Precisa se refletir acerca do culto, acerca da palavra. Nós precisamos aprender. É por isso que as pessoas dizem assim, sabe, as pessoas não sabem o que foi pregado no domingo. Na segunda-feira, 90%, 80%, vou ser generoso, não sabe o que foi pregado no domingo. Elas não conseguem lembrar o que foi pregado, porque deixam a sua mente adormecer, ou tira a concentração dela e dos outros. Durante a mensagem, a pessoa está totalmente longe, não consegue ouvir a mensagem. As pessoas, elas se desligam de tal forma que elas ouvem, mas não compreendem. No outro dia, faz isso aí, pergunta para o seu irmão, para qualquer pessoa: qual foi que foi pregado quarta-feira, quinta-feira, você lembra qual foi a mensagem? Pergunte se uma pessoa lembra o que foi pregado ontem. Você lembra a mensagem que foi pregada ontem? A mensagem linda, não foi? Você lembra o que foi pregado ontem? Poucas pessoas sabem o que foi pregado, porque elas não conseguem se concentrar. Parece que elas vão para o culto assim: eu vou ter que ir para o culto porque a gente não tem que fazer muita coisa mesmo, né? E a gente vai ter que ir para o culto. Vamos lá, porque senão o pastor vai reclamar, né? E chegando lá, aí nós vamos observar a roupa dos outros, nós vamos olhar o desfile de moda, né, dentro da igreja. Nós vamos estar atentos aos detalhes e especialmente aos erros, né? Nós estamos ali atentos, nós estamos ali para isso. Afinal de contas, nós somos os agentes que vamos denunciar todos os erros que acontecem na igreja. Mas a palavra de Deus ninguém guarda. A palavra de Deus ninguém consegue guardar, porque não presta atenção, entra por um lado e sai pelo outro, não desce ao coração. E tudo isso por falta de reverência, falta de respeito na casa de Deus. Não só atrapalha a sua vida espiritual, como de toda a igreja. E o pastor, coitado, tem que cortar dobrado, porque ele depende da concentração e da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Se ele vai falar dele mesmo, ele vai falar, ele não vai dar certo. Precisa estar concentrado dentro da mensagem, na dependência do Espírito Santo. Aí é por isso que tem tanta gente inventando tanta coisa para preencher o culto, porque não há concentração, não consegue, as pessoas não conseguem deixar nem o pregador ministrar a própria palavra de Deus debaixo da unção. Aí vai um bocado de coisa aí para você ouvir e para você, né? Aí tem que contar piada, tem que fazer um bocado de coisa que é para ver se alegra, se concentra a galera. É um absurdo. Isso é um absurdo. Nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Convém a santidade na casa de Deus. Convém o respeito e a reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É uma caminhação, é um negócio de ir para lá e para cá toda hora. É um absurdo isso. Está com sede? Vá beber sua água antes do culto. Vá no sanitário, não tem problema. Vá satisfazer. Mas faça isso no culto. O culto é 1h30. Ainda tem aqueles que chegam meia hora depois do culto, 40 minutos depois do culto. Não é verdade? Eu não sei como comer, porque para mim culto é culto, culto é tudo. Culto é tudo. É desde o momento que você chega na igreja para fazer o seu devocional, né? É desde aquele momento que você se ajoelha para buscar a presença de Deus, para interceder pela igreja, interceder pela sua vida, pela sua família. Antes de começar o culto, isso é antes de começar o culto coletivo. Você já tem que trazer o seu culto a Deus. Você tem que trazer o seu culto a Deus. É quando nós nos ajoelhamos, quando nós vamos buscar a presença de Deus, quando nós vamos de fato nos colocar diante do Senhor, clamar para que Ele
ele faça a obra, para que ele use o pregador, para que ele nos responda, para que ele opere, para que haja salvação, haja batismo com o Espírito Santo, haja vida naquele lugar, que a presença do Senhor seja notória, que o seu poder se manifeste. Não. Aí o camarada bonito, lindo, chega 10 minutos, depois que começou o culto, os 10, 20, 30 e até 40 minutos. Isso é culto? Isso é culto? Culto a Deus é tudo. Às vezes as pessoas dizem, vamos ouvir a parte mais importante, a palavra de Deus. Tudo é importante no culto, tudo é importante. A oração, o devocional, a adoração e a palavra de Deus. E tudo mais que existe no culto, tudo é muito importante, é um culto só. Não existe uma parte, mas essa parte é ruim, vamos deixar para chegar lá, daqui a meia hora a gente chega lá, que a outra parte não vale nada, mas como não vale? Como não vale o devocional? Como não vale a adoração? Como não vale o cântico e o louvor ao Senhor Deus em gratidão? Como não? Aí você considera a palavra a parte mais importante do culto, mas você não presta atenção na palavra, você não sabe nem o que foi pregado ontem. Isso é um absurdo. E nós precisamos, meus amados irmãos, entender que nós vamos dar conta dessas coisas. É uma falta de respeito muito grande, é uma irreverência muito grande. É um absurdo o que se acontece nas igrejas hoje. É um absurdo. Nós vamos em todos os lugares, inclusive em lugares de seitas, nós vemos a maior concentração, o maior respeito e a maior reverência. Chega na casa de Deus, muitas vezes é tal converseiro, o anda, corre, é menino para lá e para cá. Segura sua bênção aí, minha irmã, segura seu negócio, segura aí. Segura aí, não é ninguém da igreja que tem que tomar conta do seu filho. A educação é na sua casa. A igreja é lugar de instrução espiritual, não é de educação de criança, não. Aí ocupa os obreiros e as obreiras, tudo, cada um correndo atrás de um menino, porque você não consegue dominar a sua criança. E tudo isso é falta de respeito, é falta de temor. Você tem que começar a ensinar o seu filho, a sua filha em casa, o que é igreja. E muitas vezes ensina a ter medo do pastor. Ensina a criança a ter medo do pastor. Não faça isso, que se você fizer, o pastor vê, você vai ver. Escuta só. Como é que a criança cresce? Vendo o pastor como um carrasco. Vendo o pastor como alguém que vai cortar as coisas que a criança gosta. Não tem a capacidade de chegar e dizer, não, assim, você deve respeitar isso, isso, isso e isso. Não, se você fizer, você vai vestir essa roupa, o pastor vai brigar, viu? Cuidado. Você vai fazer isso, o pastor vai brigar com você. Não faça isso que o pastor briga com você. Parece que o pastor é ali, é o carrasco, o leão de chácara. É o carrasco que está ali para maltratar as crianças e para brigar com o povo. Porque o povo ele não quer se adequar. As pessoas não querem educar os seus filhos, não querem moldar os seus filhos como crentes e quer que agora coloque a figura do pastor, não como uma figura paternal, como uma figura instrutora, amável, não é verdade? Que está ali para cuidar do povo, é como alguém que vai brigar com a criança. A criança já cresce revoltada, já não vê o pastor como uma coisa boa, vê sempre o pastor como um lado negativo. Pô, esse cara só presta para me proibir, é tudo que eu faço me proíbe, porque a mãe não instrui em casa, não moda em casa. Compra roupa para a filha, compra roupa do filho, roupa indecente, chega na igreja, cuidado, o pastor vai brigar. Foi você que comprou, minha irmã. Foi você que vestiu sua filha, minha irmã. É você que é cúmplice desse negócio e você transfere para a figura do pastor. É um absurdo. Isso é um absurdo o que acontece. Não vê o pastor como homem de Deus, o instrutor, aquele que está ali representando, né, está ali levando a palavra de Deus, o aconselhamento, a edificação, não. É o carrasco. É o carrasco que vai bulir com o povo, porque o povo está assim. Quer dizer, a coisa fica muito difícil. E a irreverência, a falta de respeito é muito grande. E é preciso se consertar essas coisas nas igrejas. Eu não estou falando de demais igrejas, eu estou falando da igreja do Senhor, de modo geral. É preciso se consertar essas coisas. É preciso se rever esses conceitos. É preciso se buscar respeito e reverência na casa de Deus. É preciso temer a presença do Deus vivo. Você sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm consciência da presença de Deus. Elas não têm a menor consciência da presença de Deus. Como o Senhor Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei presente no meio deles. Eles não têm consciência que Jesus está ali. Que a pessoa do Senhor Jesus Cristo está ali. Aí vira aquela situação, né? Não é verdade? Como aconteceu com o profeta Isaías, como aconteceu com o profeta Isaías,
que ele chegou ao templo e viu que as asas das suas vestes enchiam o templo. E a casa se encheu de fumaça. Está lá em Isaías 6, 1 a 4. E assim a presença de Deus, ela deve preencher totalmente a nossa atenção. É imprescindível que haja um clima de adoração, de temor, porque se não tiver temor no seu coração, se você não teme a presença de Deus, você não teme mais nada, não respeita mais nada. Esta é a grande verdade. Mas nós precisamos mudar e nós podemos mudar. Nós podemos tirar a irreverência da casa de Deus, a falta de respeito da casa de Deus. O desfile de moda da casa de Deus é preciso ser tirado. A sensualidade é preciso ser tirada da casa de Deus. Ou então Deus não vai se agradar deste culto, este culto falso que você está prestando a Ele. Aí você pensa que você tem uma música decoreba lá na sua cabeça, você canta e você pensa que você está cultuando a Deus? Com suas roupinhas irreverentes, né? Com seu desfile de moda, né? Toda periquitada, você pensa que Deus está recebendo seu culto? Ah, Ele é santo, e Ele não tolera determinadas coisas. E não estou falando sobre legalismo, não estou sendo legalista. Eu estou falando de absurdos, de exageros que tem dentro da igreja. O que é que norteia a igreja? Decência e ordem. É uma indecência total, não é falta de ordem, é falta de respeito. E nós precisamos pensar nisso. Será que o Senhor está se agradando de fato daquilo que eu estou fazendo? Eu tenho sido reverente na casa de Deus? Eu respeito o Senhor? Eu amo Jesus. Você respeita Jesus? Você guarda a palavra do Senhor? Você ouve a palavra e guarda e pratica esta palavra? Teme o Senhor a cada dia, você está melhor a cada dia. Tem pessoas que estão piorando a cada dia. Era uma bênção, agora está piorando. Está ficando mais sensual, mais mundano, não é verdade? Perdeu o primeiro amor, só chega atrasado, não frequenta a escola bíblica, né? Não tem reverência nem respeito pela casa de Deus. E isso é piorando, isso é processo de queda, isso é apostasia. E nós precisamos estar atentos para isso, viu, amados irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa, se Deus falou com você através dessa mensagem, que você possa rever esses seus conceitos e que você possa temer aquele que é poderoso e respeite a casa de Deus. Respeite a casa de Deus, tenha reverência e não só tenha, como influencie os outros a terem também. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar o Senhor. Adorarei.